Bom dia! Nosso grupo irá abordar sobre o tema Produção de sementes de maracujá. O grupo é composto por Heitor Ortiz, João Pedro Godoy, Michel Arce, Tauan Gonçalves e Vinícius Ramires. O maracujazeiro, ele foi originado na América tropical. Ele conta com mais de 150 espécies de passifloráceas. A mais conhecida é Passiflora edulis flavicarpa, conhecido como maracujá amarelo, o Passiflora edulis, que é o maracujá roxo, e por último o Passiflora alata, que é o conhecido como maracujá doce. O maracujá amarelo, como mais conhecido também, ele é o mais produzido mundialmente e é responsável por mais de 95% da produção do Brasil. Então, o mercado dele é utilizado principalmente no comércio de suco, diferente do maracujá roxo, que é utilizado devido à sua baixa acidez, que é a fruta fresca, né? Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre a evolução, que foi bastante marcada e começou na década de 60, onde os proprietários eles cultivavam apenas em quintais, nas suas pequenas propriedades para consumo próprio, para suco ou quaisquer receitas. E na década de 60, então, começou o início da importância comercial, mas foi em 1995 que caracterizou, então, a importância da comercialização do maracujazeiro no Brasil. Então, desde a época de 1995, que o Brasil começou a produzir o maracujá, ele até hoje, o maior produtor mundial de maracujá. E os estados que mais produzem maracujá no Brasil é o estado do Ceará, a Bahia, o Espírito Santo e o Sergipe. Então, 1995, então, até hoje, o Brasil teve essa caracterização de maior produtor de maracujá. Algumas principais cultivares, então, foram criadas para melhoramento genético, principalmente para aumento de produção e resistência a doenças e pragas. Entre elas é a RNC, que foi as empresas que mais produziu cultivares, né? Que teve 20 cultivares já criadas. A Embrapa com 5 matrizes genitoras e 4 cultivares. A Flora Brasil com 2 cultivares. O Fundo Flora, Passiflora, que é uma cultivar que ela criou. O Feltrin com uma cultivar. E por último a Gristar, que também com a produção de uma cultivar. Então essas algumas principais empresas que tiveram então a formação, o desenvolvimento de cultivares para então um aumento tanto de produção, algumas características desejáveis no fruto, e estão até hoje com essas cultivares no mercado. Então aqui a gente vai falar um pouco sobre os principais métodos, um dos métodos de obtenção de sementes, que visa então a semente de melhor qualidade, tanto para semeadura e também quanto para armazenamento, né? Então o fruto ele conta com aproximadamente 350 sementes. Essas sementes, em aproximadamente 45 sementes, são necessárias para dar 1 grama. Então, para a coleta e obtenção, são necessárias serem feitas coletas de 20 frutos de diferentes plantas. E é feita a mistura desses frutos, principalmente a escolha de frutos grandes, com a casca lisa, sem qualquer tipo de mancha. Após a mistura e a coleta desses frutos, é feita então a limpeza, chamada então de asepsia dos frutos. Essa limpeza ela é feita com 1 litro de água sanitária dissolvida em 10 litros de água. A limpeza dura aproximadamente 5 minutos. Após isso, os frutos podem ser cortados e separados então a polpa. A polpa e a semente elas têm uma maior dificuldade para separação. Então assim é feito o passo de fermentação. A fermentação ela é feita podendo ser tanto em vidro, recipiente de vidro, ou em sacos plásticos, como é mostrado na imagem acima. Então, o saco plástico é feito a colocação da polpa juntamente com a semente e é feito, colocado nesse saco por de 3 a 5 dias, para que ocorra a fermentação, possibilitando então que a semente se desprenda da polpa. Após essa fermentação é feita então a lavagem, o peneiramento, para então a fase final do desprendimento da semente. E essa lavagem é feita em água corrente. Após esse processo, também é feito por último a secagem da semente. Após então essa lavagem, a semente ela é colocada sobre uma fina camada de papel, de uma folha de papel, e é deixada aproximadamente 48 horas para secagem na sombra.
Então, após esse processo, já podem ser feitas então a semeadura ou o armazenamento. Entre o armazenamento, a gente vai falar um pouco nos slides a seguir. Olá a todos que nos prestigiam, sou Heitor Ortiz, darei continuidade à apresentação. Bom, falar um pouco sobre as características da semente do maracujá. Possui um comprimento de 6 a 9 centímetros, um diâmetro de 5 a 8 centímetros, um peso médio que varia de 0,1 a 0,14 kg. Em média, possui 350 sementes por fruto e de 40 a 50 sementes por grama. Essa semente aqui mais acima se trata do maracujá azedo, nativo da caatinga. Já essa semente mais abaixo se trata do maracujá convencional. Questão do armazenamento. Quando a semente é retirada do fruto, ela possui um teor de umidade de 30%. Esse teor de umidade é alto para armazenar, pois a semente ainda possui alto metabolismo, o que não é bom para armazenamento de semente. O teor de umidade indicado é de 10%. Com esse teor de umidade, não ocorre replicação de pragas. A temperatura indicada é de 7 a 10 graus. Para sementes, não é indicado temperaturas muito baixas, pois pode vir a causar danos no embrião e futuramente não ocorrer a germinação da semente. Pode ser armazenado até 12 meses em saco de papel em geladeira. Só fazendo uma ressalva, semente de maracujá armazenada a partir de 6 meses já ocorre uma baixa taxa de germinação. É indicado plantá-la antes. Pode ser armazenado até 3 meses em saco plástico em temperatura ambiente. Questão de tratamento, é indicado tratar com carbaril, que é este produto aqui, um inseticida contra pragas de armazenamento, e oxicloreto de cobre, que é este produto aqui. O oxicloreto de cobre é contra fungo e patógenos, pois a semente pode conter inóculos, pode vir a infestar futuramente a área que a semente será plantada. Uma questão da taxa de germinação. O maracujá amarelo, no tempo de armazenamento correto, em climas tropicais, possui uma taxa de germinação acima de 90%. Já em climas subtropicais, ocorre uma dormência de 30 a 40 dias. Espécies silvestres devem ser armazenadas 2 anos antes para que tenha uma taxa de germinação aceitável. Isso daqui é um maracujá silvestre. Utilização de tratamento térmico para elevar a porcentagem de germinação. Vem sendo feitos estudos onde a semente é submergida em água na temperatura de 30 graus durante 15 minutos. Esse tratamento vem elevando a porcentagem de germinação, o que é bom para quem trabalha com muda de maracujá e quem irá plantar a semente. Bom, fica meu muito obrigado. Bom, dando continuidade ao nosso trabalho, eu vou falar sobre a produção de mudas. A utilização de mudas para produzir maracujá é uma técnica bastante utilizada por produtores que têm o objetivo de se obter mudas de qualidade e isentas de problemas fitossanitários. Primeiramente, para a produção de mudas, deve-se realizar a construção de um abrigo com cobertura, nesse caso um viveiro. O abrigo deve estar longe de qualquer plantação de maracujá e no abrigo devem ser fornecidas as condições necessárias à germinação das sementes e crescimento das plantas. A água que vai ser utilizada na rega deve ser menos sujeita possível à contaminação por agentes patogênicos. Para a semeadura. A semeadura deve ser realizada em recipientes como tubetes ou bandejas de isopor. Como mostrado na imagem, foi realizada a semeadura em tubete. A semeadura deve ser feita em substrato. O substrato utilizado deve ser composto de vermiculita, enriquecida com nutrientes e outros materiais inertes ou orgânicos. Esse substrato não deve ficar exposto a chuvas e a rega deve ser feita semanalmente. Em alguns casos, deve ser feita a desinfecção do substrato. Um dos maiores problemas na produção de mudas são os patógenos no substrato, os quais podem ser controlados pela desinfecção química ou física. Semeadura. A semeadura pode ser realizada em qualquer época do ano, desde que haja água disponível para regar as plantas. É recomendável usar 3 sementes por recipiente, e em seguida cobri-las com o próprio substrato.
Caso seja necessário favorecer a umidade do substrato, cobre-se os recipientes com uma cobertura morta, de capim seco, palha de arroz, etc. E após a emergência, retira-se essa cobertura. Em obtenção de mudas, quando as plantas estiverem com aproximadamente 8 centímetros de altura, é necessário realizar-se uma seleção. Essa seleção é feita com o objetivo de deixar apenas as plantas mais vigorosas. As plantas refugadas são desbastadas pelo corte do caule. Para a obtenção de uma muda mais vigorosa, recomenda-se a aplicação de uma adubação com ureia, na quantidade de 10 gramas para 10 litros de água. E como medida preventiva ao ataque de fungos, recomenda-se pulverizar quinzenalmente fungicida à base de cobre. Após as mudas obtidas, necessitam um tempo de aproximadamente 15 dias, até o início da germinação, e mais 45 dias, para as plantas estarem emitindo a primeira gavinha, para que assim estejam em condições de irem ao campo. Com aproximadamente 25 centímetros de altura, possuindo no mínimo 4 folhas verdadeiras, e não apresentando sintomas de pragas ou doenças, é importante estabelecer uma cultura somente com as mudas mais vigorosas e de bom sistema radicular. Nutrição. Como já dito anteriormente, a utilização ou preparo de um bom substrato é a base da nutrição para a formação das mudas. Com o crescimento das mudas, torna-se necessário o uso de adubações complementares. Essa adubação pode ser feita em cobertura, manualmente, ou pelo método de fertirrigação. A adubação em cobertura é feita após os primeiros 30 dias da germinação, seguido do desbaste das plântulas. Se for utilizar a fertirrigação, deve-se atentar na hora da aplicação, para evitar a queima das folhas com sais em excesso na água. Essas são as nossas referências. E o nosso muito obrigado pela atenção. Proteja quem você ama e fique em casa.